nome é Eleni de Oliveira Pena Machado. Nasci em Caratinga no ano de 1947. Na ocasião era a fazenda de Francisco Pena, meu avô, que todo mundo chamava de Chico Pena. Na época que eu nasci era só fazenda, pasto e beneficiamento de café. Minha avó tinha o nome de Sadonana, ela chamava Ana Cândida. Minha avó era neta do barão de Itapiruna, então ela era da família Correia de Faria. E o meu avô, Pena, vindo de Portugal. Eu fiquei no Limoeiro até 20 anos, quando saí porque queria estudar. Então já não fiquei mais aqui, mas durante todos os anos que eu vivi, desde o tempo da fazenda, como nos primeiros anos do bairro, eu tive uma vida bem, principalmente nos primeiros anos do bairro, uma vida bem atuante em comunidade aqui. Então tenho uma lembrança muito vívida do que foram aqueles anos aqui no Limoeiro, seja fazenda, seja bairro. Quando eu terminei o meu primeiro livro, que se chama No Tempo dos Coronéis, no dia que eu fiz o lançamento, eu pensei na dificuldade que eu tive para encontrar informantes, para os anos que eu fiquei atrás de documentos, de entrevistas, de pessoal. E foi um trabalho de garimpagem muito demorado e lento, mesmo porque eu continuava trabalhando. E aí então nessa ocasião eu falei, gente, tem a história da fazenda que acabou, não tem nenhum vestígio. E eu assim muito interessada na história de patrimônio, de pensar que muita coisa da memória fica se perdendo. Então aí eu pensei, eu acho que eu podia aproveitar e escrever sobre a fazenda do Limoeiro. Por quê? Porque os informantes seriam pessoas, muitas pessoas, meus conhecidos e meus parentes. E eu não teria tanta dificuldade como do primeiro livro, que praticamente eu batia na porta e falava, olha, eu sou Eleni, será que você poderia me receber? A pessoa nem tinha a menor ideia quem eu era. E então eu saberia que encontraria documentos. Então foi esse pensamento, foi emendado. Quando eu lancei o anterior, em seguida, na mesma semana, eu tive a ideia de começar esse sobre o Limoeiro. Essa fazenda até me mudar daqui. Quando eu tinha 20 anos a fazenda existia. E dos 15 aos 18 eu morei dentro da casa da fazenda. A casa da fazenda não tinha mais a movimentação de fazenda, era só uma casa, mas o nosso pai estava reformando a nossa casa, que era do lado. É essa casinha que fica na capa do livro, aparece a fazenda e uma casinha do lado. Então eu sempre tive muita intimidade com essa fazenda, porque eu vivia do lado. E depois que minha avó morreu, depois que meu avô morreu, eu vivi lá 3 anos dentro da casa da fazenda. Tenho uma memória muito forte, meu avô morreu, eu tinha 15 anos. Então tenho uma memória muito forte de como ele era. E por incrível que pareça, tem uma coisa na minha cabeça, assim, que eu me lembro muito bem da minha avó também, que ela morreu, eu tinha de 5 para 6 anos. A personalidade dele sempre foi marcante para mim. O meu avô era um homem inteligente, estrategista, muito simples e ameno.
Então era assim, ele reunia algumas qualidades, ele devia ter vários defeitos, mas eu só via essas qualidades no meu avô. Então ele era uma grande inspiração para mim. Ele é uma pessoa que veio aos 14 anos descalço de Portugal e se transformou numa pessoa, não por causa do dinheiro e nem porque ele ficou rico, não é esse o valor dele. O valor é de ter conseguido trabalhar e se fazer como uma pessoa, como um homem de bens e como um ser humano ao qual eu respeitava e admirava muito. Esse é o grande, digamos assim, inspiração. Mas eu queria falar também porque nesse livro eu descobri uma coisa. Eu descobri, na medida que eu fui escrevendo, que a inspiração, muito maior do que o meu avô, era a inspiração da minha avó, que aparecia escondida, esquecida, que é o que acontece com a memória das mulheres. Então, mesmo na nossa família, a gente só fala do Chico Pena, mas a Sá Donana era uma figura incrível e nós não sabemos, mas ela marca nós todas mulheres com uma força impressionante e a gente não reconhece isso. A gente fala assim, as penas. Mas a vovó era uma correia de faria. E quando eu olho para a gente fazendo algumas coisas, nós estamos sendo correia de faria, mas nós somos Pena. O nome, nós nos identificamos sempre como Pena. Minha avó nasceu em Muriaé e veio para Santo Antônio, para a região de Santo Antônio, Manhuaçu e Ipanema. Então eles vieram numa fuga, numa mudança, daquelas assim que duravam 40 dias, a cavalo, com criança, com bebê, a família inteira, cunhados, irmãos, pais, avós, e vieram e saíram de Muriaé, onde eles tinham fazendas, bens, casas, casarões no centro da cidade, por algum motivo que eu não consegui identificar nem no outro livro, mas a gente sabe que é uma questão política. Eles eram muito ligados ao Império, e aí, com a proclamação da República, alguma coisa se atrapalhou muito lá, que eu não consegui identificar, e eles vieram para essa região. Em busca também de terras mais baratas, provavelmente, porque era uma leva muito grande de pessoal vindo para essa vertente, né, do Caparaó. Esse conjunto de casas cobrindo esses morros aí, hoje é o bairro Limoeiro. E eu tenho uma pequena história para contar desse bairro. Os limões vieram para o Brasil no século XVI com os colonizadores. E o limão se adaptou demais no Brasil. O limão rosa se adaptou demais, de forma que ele era encontrado até dentro das matas ao longo desses anos. E quando eu fui procurar saber, não é, Limoeiro, o que acontece? Antes da fazenda, antes dos Mafras terem comprado e o meu avô comprado os Mafras, essa gleba de terra já se chamava Limoeiro. E tinha muitos limões. Tia Hilda disse que aqui, entre o fim do Limoeiro e o começo do morro, que era do morro da Rua São José, tinha um grande pé de limão. E onde hoje é o depósito de gás, era exatamente onde era a fazenda. Abaixo da fazenda era cheio de pés de limões. E tinha um córrego, o córrego era cheio de pés de limões. Então, quando a família, e continuou sendo fazenda do Limoeiro, quando a família foi lotear, deu o nome de bairro Jardim Francisco Pena. O bairro Francisco Pena cresceu, mas nunca vingou. Esse nome nunca vingou. Continua Limoeiro. E hoje, sem limão nenhum, o nome Limoeiro resiste. Era como se fosse, a gente poderia dizer, como se fosse uma solidão.
era um lugar no meio de um pasto. E eu me lembro disso. Eu não podia, porque eu era menina, e menina não podia andar pelos pastos naquela época. Mas meus irmãos voltavam cheios de carrapato, meus primos, meus irmãos. A família botava eles pelados assim, e tirando carrapato, e a gente, menina, ficava olhando e rindo deles. Então, eu me lembro disso exatamente como nessa foto. Essa foto é de 1944, do José Tassar. Eu nasci em 47, em 57 a mudança era pouca, tinha mudança, porque foram construídas casas dos filhos de Sadonana. Mas eu me lembro completamente disso. E isso é um dos motivos que me fez, quando eu vi essa foto, eu falei, gente, essa aí é a ilha que eu morava. Eu vivia numa ilha. E hoje não tem menor vestígio. Eu falei, as pessoas têm que saber como era o Limoeiro, o patrimônio natural da cidade. Eu quero passar isso para as pessoas. Não só o patrimônio natural, como o patrimônio arquitetônico. Essa fazenda era linda, ela tinha todo um estilo, parecendo com os sobrados do norte de Portugal. Então, é muita pena que essas coisas tenham se perdido. E depois eu descobri uma coisa que a tia Hilda me contou, que o meu avô, que veio analfabeto, aprendeu com o sogro a escrever, escrevia bem, fazia contas e, pasmem vocês, ele queria que a Fazenda do Limoeiro se transformasse num museu. Imagina o que seria de orgulho para a cidade, para o bairro, se a gente tivesse conseguido manter esse patrimônio material e o próprio imaterial de como era a vida na fazenda de Sadonana, na fabricação de doces, na fabricação de quitandas. Eram fábricas caseiras do volume, as receitas assim com 36 ovos. Sabe, então era muita coisa que se fazia nesse lugar. E eu falei, gente, nós temos que contar. Se não é para a população em geral, que eu gostaria que fosse para Caratinga inteira, eu gostaria que a minha família, os descendentes da minha família, eles tivessem a ideia do que foi essa fazenda. Essa fazenda, meu avô tinha duas fazendas. Tinha a fazenda do Limoeiro e a fazenda São Roque, que ia dali onde depois da fazenda do Feliciano, era uma fazenda imensa que era chamada Fazenda São Roque. E nessa fazenda é que tinha a produção de café. Aqui na Fazenda do Limoeiro era uma fazenda para produção de gado leiteiro aqui, e o que aparece depois em outras fotos, o vovô beneficiava café. Então, na verdade, ele desenvolveu o lado agroindustrial, porque ele beneficiava café, comprava café dos outros fazendeiros e comprava café e usava o café dele mesmo. Então a produção ali, da minha casa, quando eu olhava, aparecia a casa de máquinas. Sempre tem uma foto, inclusive, que aparece a fumaça subindo da casa de máquinas funcionando. Então eu lembro até hoje, isso para mim, o cheiro do café. A gente brincava em cima dos como é que fala? Os cafés, os sacos de cafés empilhados, e a gente subia, os primos, a gente subia, teve muita gente com pé quebrado, com braço quebrado, de pular nessas coisas de café, sabe? Então o vovô tinha a produção do gado leiteiro, e quem administrava a produção do leite era a vovó. O que fazia com o leite, como distribuía o leite, o que fazia com o dinheiro do leite, ela que administrava tudo. Então o vovô tinha tropa. E aí, as tropas, o dinheiro das tropas, quem administrava era essa Sadonana. O Chico Pena administrava a parte do café. E aí, então, esse café ia para o Rio de Janeiro, ia para o Porto, entendeu? Então, era uma produção muito grande.
Era uma grande fazenda. O meu avô era um cara de uma visão muito grande, né? Ele não só trabalhava com os cafés, como ele, junto com os Coutinho, criaram a Companhia Força e Luz de Caratinga, que foi muitos anos que forneceu a energia para a cidade, né? Eu me lembro muito, apagava a luz, dava alguma coisa, assim, liga lá para a Força e Luz para ver o que está acontecendo. Então era uma coisa que a gente fazia muito. Então a gente viveu nesse país, eu no livro eu chamo de ilha, entendeu? Era como se fosse uma ilha. E depois, quando foi o bairro, quando começou o bairro, era uma fascinação e um susto, mas ao mesmo tempo era mais fascinação, porque o dia que veio, em 1958, quando os caminhões, quando as retroescavadeiras chegaram cortando os pomares, jogando as frutas, mangas, aquela quantidade que a gente ia juntando estava verde para poder madurar depois. Então foi um susto, mas ao mesmo tempo a gente impressionado. O mundo está mudando, tudo está mudando. A Rio Bahia tinha acabado de passar asfaltada, então a fazenda, aquele mundo que a gente viveu, estava acabando completamente. E o vovô já tinha cantado isso, porque ele organizou todo o loteamento antes de morrer. Deixou tudo organizado antes de morrer. Então, mas ele previa, né? Porque ele sabia que a Rio Bahia passando aqui, isso aí ia mudar muito. Porque a Rio Bahia passou bem assim, de frente da casa, da fazenda, como ela está hoje, né? Então mudou muito aquele mundo. É a transição rural-urbana, não só Caratinga estava passando, não só o Limoeiro, como também a fazenda dos Silvas aí na entrada da cidade, também era uma fazenda linda e também foi embora com as passagens e com essa história que a beira da Rio Bahia é o que é? É cheio de serviços ligados à questão de autopeças, de carros, de oficinas, né? Revendedor de pneus, essas coisas. Então não tinha mais espaço para aquela fazenda, né? É uma pena, mas era a modernização da cidade. Eu vi isso tudo. Mas tinha um certo encantamento, porque aparecia pessoas, então a gente fazia muita coisa juntos. Fazia, sabe? E os meninos, aí já não eram só os primos, então eles aprontavam, né? Aí tinha muitas crianças. Foi um tempo também de muita curtição, porque aí assim, a gente sempre foi assim. A gente morava na fazenda, mas a gente ia no Cine Brasil assistir filme. Todo domingo. A gente morava na fazenda, mas ia tomar sorvete no Bar Elite. A gente morava no Limoeiro e ia na igreja lá na catedral toda semana, né? Então foi uma coisa muito especial, né? Eu considero que foi uma infância muito privilegiada e o começo do bairro também, porque a gente se tornou quase famílias, porque a gente ali convivia muito. E as casas com dificuldade, não tinha água direito, não tinha energia. Só que nós lá não percebíamos isso, porque nós tínhamos água encanada na nossa casa, nós tínhamos luz, mas o restante do bairro tinha uma luz precária, tinha uma água precária. Então agora, quando eu fui entrevistar as pessoas, elas contando como é que era a questão de conviver, tendo que buscar água na mina ou cada um ter a sua cisterna. Então foi uma coisa curiosa, porque foi um bairro
que tem autorização da prefeitura, que foi feito o projeto em Belo Horizonte, que veio empresa de Belo Horizonte fazer tudo, mas numa gleba de terras rural. Foram 20 anos até que o Limoeiro passasse a integrar a zona urbana. E aí a gente se reunia em torno, aí teve uma igrejinha que foi construída por um dos primeiros moradores, de nome seu José Nadim, que eu dou o maior valor, porque ele foi uma pessoa super importante no começo, porque ele tinha uma promessa de fazer uma igrejinha, e ele fez, e as pessoas ajudavam, a comunidade ajudava, e a partir daí, eu estou dizendo, essa é a minha história, né? Então, para a minha forma de ver naquele tempo, a nossa vida era em torno da igrejinha. A gente fazia teatro na igrejinha, a gente fazia dança na igrejinha, a gente fazia catecismo, a gente saía andando, quando tinha uma casa lá no alto do morro, a gente ia, adolescente, chamar as crianças para o catecismo. Então, o bairro foi crescendo. E assim, com a gente, com muita participação comunitária, muita. Então, não dá para perder uma história dessa, sabe? Não foi uma coisa assim, eu acho que, é claro que eu estou contando a minha história, por isso que ela tem esse encantamento, mas eu acho que eu queria passar esse encantamento, tanto para as pessoas que viveram, para a minha família, para as pessoas que viveram os primeiros anos, e também para as pessoas que não viveram isso, e que moram hoje no Limoeiro, e para a cidade, porque a cidade acho que merece saber a história da nossa história, né?